Olá a todos, meu nome é Patrícia, sou engenheira ambiental, faço parte da diretoria da ACEAMB, Associação Catarinense de Engenharia Ambiental, e estou aqui hoje representando a gerência de comunicação da FINES, que decidiu então promover uma entrevista com a engenheira ambiental Liane e engenheira civil, para comemorar o Dia da Engenharia, né, que é hoje, dia 10 de abril. Então, é muito prazer estar aqui hoje com a Liane. Boa tarde, Patrícia. Essa é uma iniciativa muito boa. É um prazer estar aqui comemorando o Dia da Engenharia. Passei 8 anos lá no Exército, comemorando sempre o Dia da Engenharia. Era uma época esperada para a gente. Lá eles não deixam passar em branco, né? E então eu sou hoje vice-presidente da Associação dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas aqui do Distrito Federal. Também estou como vice-presidente lá na Federação das Associações dos Engenheiros Ambientais e Sanitaristas. E estou aqui à disposição para a gente promover essa entrevista. Sim, que legal. Então, a Liane, ela vai contar um pouquinho para a gente como que foi já desde a fase da graduação dela, né, como foi a entrada no mercado de trabalho e qual é a área de atuação dela hoje. Então, vou começar, né, perguntando, Liane, como é que, se tu encontrou alguma dificuldade em conseguir o estágio já lá na graduação? Então, na época da graduação, eu tive um pouco de dificuldade, mais no sentido de fazer iniciação científica, né? Eu tentei, já nos primeiros semestres, tentar fazer a iniciação científica e também questão do estágio, mas ninguém dava muita atenção para quem está no início do curso, né? Fala que a gente ainda tem que passar pela fase dos cálculos e tem que aprender mais na área específica do curso para poder dar atenção ali para o profissional, né? Para o quase profissional, para o estudante. Então, no início, realmente foi difícil. E essa questão da iniciação científica também, eu estudava na Universidade Federal de Tocantins, era um pouco complicada a questão da iniciação científica, que tinha muito pouco projeto lá na região, né? E aí a gente, com o tempo, a universidade foi amadurecendo, foi aperfeiçoando. Lá pelo final já do curso, eu consegui, e mais um monte de gente, conseguiu ingressar na estadual, que criou, na época, a Unitins Agro. Então, teve uma ampliação no estado de possibilidades de pesquisa, e aí a gente conseguiu, né, várias pessoas conseguiram promover essa atividade que também contava como estágio. Também teve um avanço lá das empresas na parte de saneamento, e foi criando outras empresas também, até de ex-alunos, e que na parte ambiental, que também foi dando oportunidade para as pessoas. Então, da minha parte, basicamente, eu consegui entrar na Unitins Agro com pesquisa na área de entomologia, que era usar bioindicadores para parte de impactos no uso de agrotóxicos. Depois, e a gente conseguia ajudar muito em outras atividades que estavam acontecendo lá na região na época. Também tinha incentivo da própria Petrobras, na época, Petrobras Ambiental, que fazia financiamento na área. Então, essa ampliação e essa articulação da universidade e de empresas promovem essa parte de apoio ao estudante para poder conseguir estágio. Foi o que eu percebi na época lá, quando eu estava na graduação. Certo, certo. Então, assim, com certeza, né, o estágio, ele ajuda a gente a se preparar, né, para o mercado de trabalho. E tu acha, assim, que a iniciação científica, ela também é importante para auxiliar nessa preparação para entrar no mercado de trabalho? Quando tu se formou, tu achou que isso fez diferença para ti? Eu acredito que sim, porque a gente, mesmo que trabalhe ali no dia a dia, numa empresa e tudo,
você saber fazer pesquisa, você entender essa preocupação em achar um problema e conseguir entender aquele problema e fazer talvez até uma inovação tecnológica ou descobrir algo novo ou dar prosseguimento em um trabalho de algo que alguém já começou a fazer. Então, esse pensamento mais voltado para a ciência, ele é importante no dia a dia a gente do trabalho. E fazer pesquisa científica também, você conseguir administrar ali um laboratório, você está dentro de um laboratório, você tem várias regras, que são as regras que você vai ter também no mercado de trabalho, numa empresa, você saber se comunicar, né, geralmente a pesquisa, você faz muita coisa no laboratório, mas tem a parte de campo, você conseguir organizar uma coleta em campo, depende de falar com várias pessoas, mandar e-mail, ligar, né? Então tem que ter essa parte comunicativa que acaba que desenvolve o profissional, além de você ter contato com vários assuntos, porque o legal pelo menos a experiência que eu tive, foi que a gente tinha outros laboratórios, então tinha outros estagiários, então a gente ajudava em algumas campanhas, em outros laboratórios, o pessoal da coleta de água, o pessoal da parte de coleta em campo, da parte do viveiro, tinha o pessoal da casa de vegetação. Então, a gente acabava também entrando no trabalho dos outros colegas. E lá tinha um diferencial também que a gente tinha que ir, tinha um transporte. Então, só no transporte, no ir e vir ali para a área de campo, e onde ficavam os laboratórios, a gente também trocava muita informação entre os colegas. E, além disso, a gente conhecia outros profissionais, porque não tinha só o pessoal da engenharia ambiental, tinha o pessoal da agronomia, o pessoal da biologia, né? E que a gente acabava trocando informação, que é o que a gente faz hoje no nosso dia a dia. Quando a gente atua hoje como profissional, a gente acaba tendo relação, e as equipes nossas são multidisciplinares, então a gente acaba conhecendo o que o biólogo faz e acaba explorando aquele profissional em algumas atividades, algumas ações, o próprio geógrafo também, a gente começa a aprender para que eles são mais voltados. E a gente começa a trabalhar em equipe. Então, isso é muito importante também para o profissional. Legal, Liane. Então, com certeza, quem faz essas atividades de pesquisa, iniciação científica, não é só para quem quer trabalhar na área de pesquisa depois, né? Fazer um mestrado. Também auxilia muito na entrada no mercado de trabalho, porque ajuda a gente a desenvolver essa proatividade, né? Eu também fiz iniciação científica e agora estou falando, eu lembrei, e que realmente ajuda bastante, né? Bem, bem legal. E, Liane, hoje, qual que é a tua área de atuação? Onde que tu atua, assim, atualmente? Então, atualmente, eu estou trabalhando no Ministério da Infraestrutura. Passei um ano lá trabalhando como coordenadora de gestão ambiental, na Secretaria Nacional de Transportes Terrestres. Aí fizeram uma renovação lá dos quadros do Ministério, passaram a parte ambiental toda para a Subsecretaria de Gestão Ambiental e Territorial, e aí essa parte que eu trabalhava, coordenava, ficou lá com o Matheus Salomé, que é um engenheiro ambiental também muito bom, um profissional excelente. Então, ele concentrou todos os modos de transporte lá nessa subsecretaria. Como eu fiz engenharia civil, hoje eu estou atuando como segurança viária lá no Ministério, mas assim, questão de pouco tempo, tem alguns não deve ter nem 3 meses que a gente está atuando, basicamente porque tem um plano nacional de redução de mortes no trânsito e a gente precisou ajudar o pessoal nessa parte lá que está um pouco falho e com algumas ações que estão com uma certa necessidade de acelerar, e aí nos colocaram lá para fazer a coordenação. Então, assim, questão de pouco tempo eu estou atuando nisso aí.
mas venho atuando desde quando formei em 2007, basicamente com a parte de gestão ambiental e saneamento ambiental. Sim. Tu te formou em que ano em engenharia ambiental e depois tu fez a engenharia civil para complementar? Eu formei em 2007 em Palmas, na UFT, e agora formei no final de 2019 em engenharia civil. Ah, certo. Fiz E Liane, quais foram as tuas maiores dificuldades assim que tu encontrou? Que tem alguma dificuldade que tu gostaria de relatar? E também pelo quando fato, sim, e também pelo fato de ser mulher, se tu encontrou alguma dificuldade nesse sentido. basicamente quando eu saí da faculdade, a ideia era assim, é porque eu já saí para estudar, então eu saí de casa para estudar. A dificuldade era, eu volto para casa, eu tô fora já, eu volto para casa, né? Mas eu realmente voltei para casa, mas porque eu vim para complementar meus estudos, eu vim fazer o mestrado na UNB, né, em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos. E aí acabei voltando para casa dos meus pais, mas em 2 anos eu casei montei minha casa, mas sempre perto dos meus pais, né? O que eu vejo de dificuldade é essa, assim, acompanho muitos amigos, tenho amigos no Brasil todo, até fora do país, engenheiros ambientais, o que a gente vê é que as pessoas, às vezes, elas querem ter oportunidade, às vezes, no seu local, a cidade onde moram, né, ali perto dos pais e tal, ou onde, sei lá, pretende viver, mas nem sempre arruma emprego naquela localidade, né? Eu, graças a Deus, aqui em Brasília, quando resolvi trabalhar, consegui emprego. Assim, talvez porque peguei também uma época muito boa e foi tranquilo para trabalhar. Mas percebi que o pessoal, às vezes, nem sempre trabalhava onde queria. Trabalhava por conta. Ó, chegou aqui, ó. Rapidinho, chegou um filhote aqui. Então, trabalhava nem sempre trabalhava onde queria. E era complicado isso. E a gente, então, eu vi muita gente, às vezes, trabalhando um pouco fora, conseguiu uma certa experiência e foi trabalhar, voltou, às vezes, ou foi para um local onde gostaria de atuar. Então, geralmente, você tem que fazer, às vezes, alguns sacrifícios, né, para poder atingir aquele objetivo. Em relação à questão assim de ser mulher, eu basicamente não tive dificuldade, até porque eu fui trabalhar numa instituição que tem muitos homens, que foi o Exército Brasileiro. Não tive dificuldade nenhuma, inclusive assim, no Exército Brasileiro a gente atuou como a gente acabou quebrando algumas barreiras, porque às vezes a gente precisou viajar para algum quartel, fazer algum trabalho fora, né? E o quartel ele não estava adaptado para receber mulher ou para assim alojar a mulher. Então a gente várias vezes e a nossa equipe de mulher lá no Exército, na parte ambiental, era muito grande. Tinha assim grande que eu falo assim, tinha mais mulher, né? Tinha às Uhum. vezes 2 chefes, que era um coronel, um major, e quando tinha as tenentes, todas mulheres, e sargento também, mulheres. E a gente chegava no alojamento assim para ficar com 5 meninas. Às vezes você percebia que eles tinham comprado a cama naquela semana para montar o alojamento, né? Banheiro também a gente às vezes sentia dificuldade de ter algum para usar. Quantas vezes a gente usou, às vezes, o próprio banheiro do comandante da, da unidade militar, porque não tinha um adaptado para mulher. Mas isso, eu comecei a trabalhar lá em 2010, então já tem um tempo isso. Isso a gente enfrentava mais no início da nossa atuação lá no Exército, e a gente percebeu que a instituição foi se adaptando, porque realmente hoje já dá para ter mulher de carreira no Exército Brasileiro, né? Eu falo assim, de carreira que eu falo é de arma, entrando em Campinas, lá na SpaceX, depois vai para a AMAN e tem como seguir carreira.
mas tem outras formas de entrar lá. Então a gente foi vendo que não tinha essa questão, porque a instituição ela é mais realmente masculina, mas ela não tinha, ela não é uma instituição que deixa de acolher a profissional mulher, né? E a gente enfrentou essas dificuldades, assim, mais, digamos, físicas, assim, de condição da logística mesmo, mas em relação a ser mulher, a gente não teve dificuldade nenhuma, sempre muito bem tratada e com muito respeito em termos dos profissionais nos ouvirem, né, como profissional, da gente atuar e fazer a diferença. Acho que a gente fez a diferença nesses 8 anos que a gente trabalhou lá no Exército Brasileiro. Né? E hoje eu ainda vou lá, tem mais mulher trabalhando e a gente tem muita voz, pelo menos nessa instituição. Sim, E com realmente, certeza. em outras instituições também, já ouvi relatos tal de que aconteceu com algumas profissionais, mas assim, é questão de a gente adaptar, ajustar, e com o tempo a gente consegue melhorar as condições e acho que a gente tem tudo para fazer a diferença, né? Com certeza. E Liane, já faz alguns anos que tu se formou, né? A, as tuas expectativas com a profissão, elas foram satisfeitas, ou ocorreu assim como tu já esperava? O que acontece? Quando eu formei, eu realmente não tinha uma experiência profissional, digamos assim, não. Ah, você trabalhou antes, depois fez a faculdade e não. Eu já saí, terminei a escola e já fui para a graduação, né? E então a gente às vezes cria uma expectativa, às vezes, de conseguir trabalhar sempre com quem você realmente gosta. Então, aí quando você começa a trabalhar, você aprende que você tem que adaptar aquilo que está lá disponível para você. Você não escolhe com quem trabalha, né? Você tem que se adaptar àquela equipe. E muitas vezes, quando a gente estava acostumado com a equipe, mudava. Mudava o chefe, mudava. Então a gente tem que sempre ter essa adaptação, conhecer com quem que a gente está trabalhando, querer aprender também, que às vezes a gente acha que porque fez um curso e já tem uma especialização e já é super fera naquilo lá e às vezes acha que sua opinião é a que prevalece. Então tem que saber ouvir a opinião do outro. Então essas adaptações que a gente começou, que a gente aprende quando entra no mercado de trabalho e que a gente percebe que a gente tem algumas falhas. E aí, como é que eu melhoro isso? Uma das coisas que eu, por exemplo, eu tive que adaptar era falar em público, né? Então, assim, eu não tinha noção do que era falar em público. Eu tive que falar em público e perguntar, eu falei bem? O que eu preciso melhorar? Né? Outra coisa era assim, eu tinha um conhecimento sobre o assunto, eu queria falar tudo que eu sabia sobre aquele assunto, uma única oportunidade. Então, e isso eu lembro que foi principalmente porque eu tive algumas oportunidades de falar para 300 pessoas, 200 e tantos homens, digamos, só homens no Exército Brasileiro, num auditório gigantesco, e que se eu só tinha aquela oportunidade, às vezes, de falar sobre meio ambiente, na época, né, eu pensava assim, eles vão ouvir sobre meio ambiente nesse ano só o que eu vou falar. Então, assim, eu tinha aquela ideia de falar tudo de uma vez e virava uma falação no pé do ouvido do pessoal de uma forma que eles não aprendiam. Então, eu tive que adaptar essa questão de passar informação para as pessoas, saber que se eu tenho 1 hora para falar, em 1 hora, o que eu posso falar para aquele pessoal aprender e a gente passar a mensagem. Não é passar toda a mensagem, tudo que você precisa passar naquela hora, né? E preparar para outros momentos, né? Então, tem essas adaptações que a gente vai fazendo, mas isso você tem que entrar no mercado de trabalho e pegar para aprender, né? Também tem a questão de você, às vezes, você é doida para ir para o campo, está super disposta a colocar ali seus sapatos e uma calça e quer ir para campo, fazer monitoramento, fazer, né, pesquisa de campo, mas você tem que ficar no escritório.
né, na burocracia. Então, essas dificuldades, às vezes, eu enfrentei, mas então teve época que eu era muito campo e teve época que eu era muito escritório. Então, a gente tem que adaptar também a essas necessidades do trabalho, né? Que são épocas necessárias que a gente viu e percebeu que tinha que ter para avançar e passar a melhor mensagem, elaborar bons trabalhos de, digamos assim, técnicos, né, também. E a gente foi percebendo essa importância de Sim. adaptação, às vezes adaptar um chefe também, que às vezes a gente não concorda com a maneira como ele faz ou como ele conduz, mas a gente tem que ir ajustando e tudo. Também ser humilde ao ponto de... Eu tive, às vezes, teve época de eu, às vezes, formatar um texto, né, fazer um documento, e esse documento, às vezes, é super criticado, do ponto de vista da escrita mesmo, ou da organização e tal. Então, com o tempo, eu fui aprendendo isso, fui tentando. Como é que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para ser boa nisso? Então, assim, é saber querer aprender, que é algo que, desde quando eu saí da faculdade, eu percebi que a gente não pode deixar de aprender. O tempo todo é adaptação, é buscar capacitação e tentar fazer o melhor. Sim, muito legal a tua fala, né, para mostrar que é normal a gente sair assim da graduação também com esse medo e que a gente vai evoluindo com o tempo, né? Vai enfrentando os obstáculos vão aparecendo e a gente vai esperando e vai melhorando sempre, né? Eliane, para a gente encerrar, tu queres falar um pouquinho assim sobre a importância da tua participação nas associações, na federação, para a para a tua profissão, para o teu crescimento pessoal e para, né, para a engenharia? Então, hoje está sendo uma oportunidade incrível participar da AES, né, DF, e da FINES, principalmente na troca de experiência com os profissionais. Hoje eu estou na gerência técnica da FINES, então a gente está discutindo vários assuntos, tanto assuntos de política, a parte técnica para melhoria da nossa atuação profissional. E a gente recebe muita demanda e discute entre esses profissionais que estão lá hoje compondo a gerência técnica, claro que todos voluntários, e a gente faz tudo dentro das nossas possibilidades, porque todos são voluntários para estar lá. E a gente está com uma articulação muito boa, todos agindo, todo mundo com respeito, todo mundo conseguindo esperar o tempo do outro, às vezes motivar o outro a ler um texto, né? Que mais que a gente pode melhorar e tal naquele assunto, e também na indicação de pessoas, porque o que a gente faz hoje? A gente tem a gerência técnica com alguns profissionais, só que para a gente discutir determinados assuntos, a gente forma outros grupos técnicos e com pessoas incríveis, assim, que a gente fica até surpreso com a qualidade do material que está saindo, né? O pessoal vem acompanhando ali no site do Enéas, a qualidade de textos, de informação que a gente vem produzindo está sendo muito boa. E o que a gente também vem planejando aí para o futuro, também muito interessante, em termos de melhoria da nossa atuação profissional. A gente não está com ideia de esse espaço é só meu, a gente está com ideia de que esse espaço também é meu, né? E aonde a gente pode atuar, onde a gente pode ajudar, que é algo que a gente vem, por exemplo, até lá na época, no próprio Exército, foi uma quebra de paradigma, que a gente mostrou que a gente que eu falo em engenharia ambiental, né? Tem uma condição de juntar profissionais e de absorver informação dos profissionais de uma maneira a formatar documentos técnicos com uma qualidade incrível. E a gente
e que atinge as pessoas, e que muda, que a pessoa aprende, entende o que está escrito na legislação, entende por que tem que ser feito aquilo para a questão da sustentabilidade. E a gente conseguiu isso, fazer esse diferencial numa instituição que é tão centenária como o Exército, por que não a gente juntar a engenharia ambiental inteira e fazer essa diferença no Brasil todo, né? Mudar esse pensamento e a gente mostrar que apoiar o engenheiro sanitário, ambiental e sanitarista, né, é importante para melhorar as condições de vida da população, né? E a nossa permanência aqui nesse planeta, que é um só, né? O pessoal acha que é mais de um, mas é um só para a gente poder explorar, viver com qualidade, viver bem, de uma forma mais igualitária também, que é algo que a gente tem que começar a pensar, né? De parar com essa disparidade, essa desigualdade que a gente tem no mundo, né? Isso aí. Liane, então a gente vai encerrar. Gostaria de agradecer aqui pela gerência, né, de comunicação da Finés, a tua excelente fala, que com certeza vai incentivar muitos estudantes de engenharia, muitos profissionais da engenharia, né, nesse dia. Obrigada. Conte comigo aí sempre. Com certeza. Obrigada. Ótimo trabalho. Obrigada.